João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que é isso? Obediência. O próprio Jesus Cristo, ele disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não tem como você querer seguir a Jesus sem fazer o que ele ensinou. E aqui não tem meio termo. Ele disse: eu vim para fazer a vontade de Deus. E você que é cristão, que vive pelo milagre de Deus, tem que entender dessa mesma forma, que você existe para fazer o que Jesus fez, para agir como Jesus agiu, e então fazer a vontade de Deus. Você deixa a sua vontade própria para fazer a vontade de Deus. Você nega-se a si mesmo, toma a sua cruz para seguir a Jesus, e aí você vai ter comunhão com Ele, e aí você vai ter resposta nas suas orações, e aí você vai ter a proteção dele, e aí você vai ter a alegria do Espírito Santo, e aí você vai ter o consolo do Espírito Santo, e aí 1000 vão começar a cair do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Mas você tem que fazer o que Jesus veio ensinar, senão não tem como você desfrutar do que ele conquistou, do que ele veio trazer para a igreja. É uma questão simples de raciocínio simples. A religiosidade cristã hoje, ela está cheia de rituais, cheia de sacerdotes e de sacrifícios. Fugiram dessa simplicidade do Evangelho. Jesus, ele não veio estabelecer sacerdotes, nem sacrifícios e nem rituais. Antes, pelo contrário, ele veio abolir esse sistema. Por isso ele foi perseguido pelos sacerdotes. O que Jesus veio fazer foi trazer a possibilidade do homem agradar a Deus, a possibilidade do homem fazer a vontade de Deus, a possibilidade do homem obedecer a Deus e ter comunhão com Deus, porque era isso que o homem precisava, e é somente disso que o homem precisa. Se você acredita na Bíblia Sagrada, se você acredita na Bíblia Sagrada, você acredita na história de Adão e Eva. Glória a Deus. E todo o problema da humanidade iniciou-se com um negócio chamado desobediência. O homem tinha tudo, tinha comunhão com Deus, vivia no paraíso, governava todas as coisas. E a partir do momento que ele decidiu desobedecer a Deus, ele perdeu tudo e a terra foi amaldiçoada. Se você crê na Bíblia Sagrada, você crê nessa palavra. E aí Jesus faz o caminho inverso. Ele vem e traz para o homem a condição de voltar a obedecer a Deus. E quando o homem consegue voltar a obedecer a Deus, ele resgata aquilo que foi tomado pela desobediência. É raciocínio simples, é coisa fácil de compreender. Não precisa de sacerdote, nem de sacrifício e nem de ritual. É raciocínio simples. A desobediência trouxe a separação, a obediência traz a comunhão. Jesus, ele exemplificou com a sua própria vida, ele escreveu com o seu próprio sangue, ele mapeou o caminho do retorno à comunhão. Porque se pela obediência o homem separou-se de Deus, pela desobediência o homem separou-se de Deus, somente pela obediência é que ele poderá voltar para Deus.
Se você pega um caminho e chega em um determinado lugar, quando você quer voltar, você tem que voltar pelo caminho que te levou. Sim ou não? Qual foi o caminho que separou o homem de Deus? A desobediência. Então Jesus veio e falou: olha, eu estou aqui, eu desci do céu para fazer aquilo que Deus manda. Abra sua Bíblia em Filipenses no capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Por favor, aí. Eu vou começar a ler aqui, você acompanha. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sou eu que estou dizendo isso? Está escrito aí na sua Bíblia? Você concorda com o que eu li? Você confirma aí? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Certo? Que sendo em forma de Deus, que ele era Deus e é Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E o que diz aqui no 5? De sorte que haja em vós, cristãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está dizendo aqui, de sorte que vocês tenham a mesma fé que Jesus teve. É assim que está escrito? De sorte que vocês façam os mesmos sacrifícios que Jesus fez. É assim que está escrito? De sorte que vocês ofereçam as mesmas oferendas que Jesus ofereceu. É assim que está escrito? De sorte que vocês enxuguem com as mesmas toalhinhas que Jesus enxugou. É assim que está escrito? De sorte que você faça o que ele fez. E o que ele fez? Obedeceu. Obedecer é mais importante do que tudo. Eu quero que você entenda isso. Por favor, entenda isso, porque isso vai mudar a sua vida. Ter fé é importante, mas obedecer é mais importante. Se a sua fé te levar à obediência, ela é legal. Humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte. Você quer bênção? Aprende essas 3 coisas que estão aqui. Filipenses 2, de 5 a 9. Porque olha só o que aconteceu com ele depois disso, Cristiano. Olha só. Olha o 9 aí. Olha só o que aconteceu com ele. Olha só o que acontece quando alguém faz o que Jesus ensinou. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois da obediência vem a bênção, depois da obediência vem a vitória, depois da obediência vem a honra de Deus, depois da obediência Deus te levanta, depois da obediência Deus faz o milagre, depois da obediência Deus transforma a sua vida. Você acredita na Bíblia? Glória a Deus. Jesus fez o inverso de Adão. Adão desobedeceu e recebeu a maldição. Jesus obedeceu e recebeu a bênção. Glória a Deus. E você escolhe a bênção ou a maldição.
Se você desobedecer, você está no caminho de Adão, e vai receber o que Adão recebeu. Ilusão. Adão foi iludido e está iludido. Os descendentes de Adão estão muito iludidos. Eles querem conquistar esse mundo que a Bíblia fala que será destruído. Eles dizem: eu tenho, eu sou, eu posso, e são mortais. De uma hora para outra desaparecem. Os filhos de Adão estão iludidos. Certo, irmãos? É melhor seguir o caminho de Jesus. Por isso que eu comecei esse negócio aqui com aquela pergunta, dizendo que é melhor obedecer a Deus e ser condenado pelo mundo, e ser zombado pelo mundo, do que não obedecer a Deus e ser aplaudido pelo mundo, e ser aprovado pelo mundo. Do que adiantou o Michael Jackson ser quem ele foi? Morreu aos 50 anos, de uma morte. Tutankhamon, aquele faraó de uma das pirâmides do Egito, das 7 maravilhas do mundo. Você sabe como é que ele morreu? Na batalha, tinha aquelas carroças, né, que hoje a gente chama de carroça. Ele caiu da carroça, veio uma carroça atrás dele e passou com as rodas em cima do tórax dele aqui, ó. Morreu atropelado por uma carroça. E achava que era Deus, divindade. Tutankhamon construiu uma pirâmide para ele viver depois da morte, e morreu atropelado por uma carroça. Quem é o homem? Jesus está certo. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Certo? A fé que salva é a segundo Cristo. É a fé que Jesus Cristo veio consumar, veio trazer. Se você abre a sua Bíblia, em Hebreus no capítulo 12, versículo 2, 3, por aí, você vai ver que Ele é o autor e o consumador da fé. A fé, meus irmãos, é uma faculdade inerente à condição humana. Todo homem tem fé. E a fé é como uma cobra cega, que precisa de ser direcionada. Há muitas pessoas que têm a sua fé direcionada para a adoração de ídolos, que vão para as romarias do catolicismo, e elas acreditam que Maria é milagreira e vai resolver o problema dela. A fé delas está direcionada para aquilo. Os olhos da fé dessas pessoas estão enxergando isso. Existem pessoas que são kardecistas, e elas acreditam nas revelações de Allan Kardec. Existem pessoas que são do candomblé, e elas acreditam nos Exus. Elas têm fé nos caboclos, nos guias. É fé. A fé é cega, e você direciona ela de acordo com o que você quer, para onde você quer. Tem gente que tem fé na própria fé. Eu pediria para o pai dessa criança que está correndo aí, levar ele lá para o fundo, por favor, porque está desviando a atenção, ou então para os obreiros ajudar a gente aí. Pelo menos a minha aqui está desviando muito. Fé. A fé é cega. Cada um direciona a sua fé para onde deseja. Mas Jesus Cristo, Ele deu uma direção
para a fé que salva, para a fé que Ele vai operar, para a fé que Ele vai consumar, porque Ele é o autor e o consumador de uma determinada fé, na vida daqueles que têm fé na sua palavra, na vida daqueles que têm fé naquilo que Ele anunciou, naquilo que Ele falou. E a fé segundo Cristo é a fé que leva à obediência. A fé segundo alguns deuses pagãos leva ao sacrifício. A fé segundo doutrinas espiritualistas ou espíritas leva às oferendas. Mas a fé segundo Cristo, a fé que salva, a fé bíblica, a fé evangélica, ela é a fé que leva à obediência. Porque Jesus, Ele veio ensinar o homem o caminho de volta para a comunhão com Deus, e o caminho do retorno, o caminho da volta para a comunhão com Deus, é o caminho da obediência. Não existe outro caminho que possa levar o homem à comunhão com Deus, porque o homem perdeu a comunhão com Deus por causa da desobediência. Então ele só vai resgatar sua comunhão com Deus quando ele desfizer aquilo que ele fez. E você desfaz a desobediência quando você obedece. Então o caminho da salvação, o caminho da vitória em Cristo Jesus é o caminho da obediência. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Se a sua fé te leva à obediência, eu quero te dizer que você está muito bem assessorado por ela. Eu quero te dizer que você é um felizardo, que você, meu irmão, é um abençoado por Deus, porque a fé de pouca gente leva à obediência. A fé geralmente leva ao sacrifício. As pessoas têm fé e usam a fé para sacrificar e requerer de Deus. Respostas. A fé da maioria das pessoas está direcionada para o sacrifício. Se você tem a fé que leva à obediência, eu quero dizer para você que você foi abençoado por Deus, que você foi agraciado por Deus. E se a sua fé não tem te levado à obediência total, eu quero dizer para você que nessa noite sua vida pode mudar.